Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nesta manhã nos colocamos diante da Tua presença para reconhecer que o dia de hoje é um presente do Senhor. Não acordamos por acaso, não abrimos os nossos olhos apenas pela força do nosso corpo, mas porque a Tua mão nos sustentou durante a noite e nos concedeu mais uma oportunidade de viver. Pai, quantas pessoas desejariam ter a chance que nós temos agora? Respirar este ar, contemplar a luz do sol, sentir a esperança de um novo amanhecer. Por isso, com gratidão nós nos rendemos a Ti, reconhecendo que a nossa vida está nas Tuas mãos. Como está escrito no Salmo capítulo 118, versículo 24, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Sim, Senhor, nós escolhemos nos alegrar, escolhemos ter fé, escolhemos acreditar que este dia já começa coberto pelas Tuas promessas. Abençoa, Pai, cada pessoa que inicia este dia com o coração apertado, com preocupações e ansiedades. Derrama o Teu bálsamo de paz, porque sabemos que a Tua palavra nos ensina em Filipenses capítulo 4 e versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Que esta paz envolva a cada um de nós agora, trazendo descanso para a alma e confiança para caminhar. Senhor, sabemos que o inimigo tenta roubar a nossa alegria logo cedo, trazendo pensamentos de derrota, de medo e de incapacidade. Mas nós rejeitamos todas essas mentiras em nome de Jesus Cristo. Declaramos que o dia de hoje não será marcado por fracasso, mas por vitória. Não será marcado por derrota, mas por conquistas. Não será marcado por tristeza, mas por alegria no Senhor. Pai, assim como a luz do sol ilumina a terra, pedimos que a Tua luz ilumine também o nosso interior. Que cada decisão tomada neste dia seja guiada pela sabedoria que vem do alto. A Tua palavra nos lembra em Tiago capítulo 1 e versículo 5. E, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Senhor, derrama sabedoria sobre nós, para que possamos agir com prudência, falar com amor e viver de acordo com a Tua vontade. Abençoa, Senhor, a nossa casa. Que este lar seja um refúgio de paz, onde Tua presença seja sentida em cada ambiente. Abençoa a nossa família, cada filho, cada pai, cada mãe, cada irmão, para que possamos caminhar juntos em unidade e amor. Protege-nos das divisões, das intrigas e de tudo que tenta nos afastar. Que em cada mesa, em cada refeição, possamos nos lembrar que tudo que temos vem do Senhor. Abençoa também, Senhor, os nossos relacionamentos, o nosso trabalho e as nossas responsabilidades. Que cada tarefa realizada hoje seja feita para a Tua glória. Que em meio aos desafios do dia, possamos ser testemunhas vivas do Teu amor. Como está escrito em Colossenses capítulo 13, versículo 23, e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Que o nosso esforço e dedicação neste dia sejam ofertas de louvor diante de Ti. Pai, entregamos em Tuas mãos os nossos planos e sonhos para hoje. Muitos já acordaram pensando em problemas financeiros, familiares ou de saúde. Mas hoje escolhemos colocar tudo diante de Ti, porque sabemos que só o Senhor tem o controle do futuro. Não queremos caminhar baseados em nossas forças, mas a certeza de que o Senhor está ao nosso lado. Assim, Senhor, consagramos este dia ao Teu nome. Que ele seja um dia de vitória, um dia de paz e um dia de bênçãos. Que possamos chegar ao fim desta jornada olhando para trás e reconhecendo: Deus esteve conosco em cada detalhe. E você que ora junto comigo agora, se crê que este dia será marcado pela bênção de Deus, declare sua fé nos comentários escrevendo: hoje será um dia de vitória em nome de Jesus. Senhor amado, neste momento nos colocamos diante da Tua presença para falar sobre prosperidade. Sabemos que a verdadeira prosperidade não vem apenas das riquezas materiais, mas cuidado constante do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Prosperidade é viver em paz, é ter saúde, é ter família, é ter alegria no coração e, acima de tudo, é ter a Tua presença como nosso maior tesouro. Pai, pedimos que neste dia o Senhor nos ensine a prosperar em todos os sentidos. Que possamos prosperar na fé, caminhando firmes e confiantes em Tuas promessas. Que possamos prosperar no amor, tratando o próximo com bondade, respeito e generosidade. Que possamos prosperar na família, fortalecendo os laços e vivendo em união.
e que também possamos prosperar no trabalho e em nossos projetos, porque sabemos que quando o Senhor está no controle, nada nos falta. A tua palavra nos lembra em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Pai, nós cremos nessa promessa. Cremos que o Senhor tem planos de prosperidade para os teus filhos, e por isso colocamos a nossa confiança em Ti. Senhor, quantas vezes a luta financeira tem tirado o sono de muitos, quantas vezes a escassez tem tentado roubar a esperança do coração. Mas hoje, diante de Ti, declaramos que a nossa fonte não está no salário, não está no homem, não está nas circunstâncias, mas está em Ti, o Deus que é dono do ouro e da prata. Como está escrito em Ageu capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Confiamos que o Senhor é capaz de abrir portas onde não existem, de gerar oportunidades onde parece impossível, de transformar o deserto em um jardim frutífero. Pai, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para administrar aquilo que já temos. Ensina-nos a sermos bons mordomos dos recursos que o Senhor coloca em nossas mãos. Tira de nós o desperdício, a má administração e a ansiedade. Ajuda-nos a sermos generosos, porque sabemos que aquele que semeia com fé colhe com abundância. A tua palavra em Provérbios capítulo 11, versículo 25 nos lembra: a alma generosa prosperará, e aquele que regar também será regado. Que possamos aprender a semear não apenas bens materiais, mas também amor, tempo, cuidado e oração. Senhor, abençoa os projetos que estão sendo iniciados neste dia. Abençoa aqueles que estão buscando emprego. Que o Senhor abra uma porta de trabalho digno e justo. Abençoa aqueles que empreendem. Que o Senhor prospere seus negócios para que eles não apenas tenham sustento, mas também possam abençoar outras vidas. Abençoa também aqueles que trabalham de maneira simples e silenciosa. Que o Senhor multiplique cada esforço e recompense cada dedicação. E não apenas na vida financeira, Senhor, mas próspera também os nossos sonhos e o nosso espírito. Que a cada dia possamos crescer mais próximos de Ti, porque sabemos que a prosperidade espiritual é a maior de todas. Como está escrito em 3 João capítulo 1 e versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Que essa palavra se cumpra sobre a nossa vida, para que tenhamos prosperidade completa em corpo, alma e espírito. Senhor, hoje declaramos pela fé: não viveremos em escassez, não viveremos em falta, porque a nossa herança está no Senhor. A prosperidade virá ao nosso encontro, e viveremos para testemunhar que o nosso Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento voltamos o nosso coração para te clamamos pela tua cura. Sabemos que tu és o médico dos médicos, aquele que pode restaurar o corpo, a mente e a alma. Pai, muitos que estão orando agora carregam enfermidades físicas, dores crônicas, diagnósticos médicos difíceis, mas nós cremos que nenhuma doença é maior do que o teu poder. A tua palavra nos garante em Isaías capítulo 53, versículo 5, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Senhor, agarramos essa promessa com fé, porque sabemos que a obra de cura já foi realizada na cruz por Jesus Cristo. Pai, pedimos que teu Espírito Santo visite agora cada enfermo. Onde houver dor, que entre o alívio. Onde houver inflamação, que venha a restauração. Onde houver diagnóstico humano de impossibilidade, que se manifeste o teu milagre. Declaramos que nenhuma enfermidade tem a última palavra sobre nós, porque a última palavra vem de Ti, Senhor da vida. Mas não apenas o corpo precisa de cura. Pai, há corações que estão feridos, pessoas que carregam traumas do passado, mágoas profundas, decepções e dores que não aparecem aos olhos humanos, mas que sangram no íntimo da alma. Para esses, Senhor, pedimos cura emocional. Derrama sobre eles o teu bálsamo, aquele óleo precioso que sara as feridas invisíveis. Como está escrito no Salmo capítulo 147, versículo 3, sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas. Faz isso, Senhor, porque somente teu amor pode restaurar plenamente aquilo que está despedaçado. Também pedimos cura espiritual. Pai, quantos estão afastados da tua presença, vivendo em confusão, em dúvida,
em pecado ou em frieza espiritual. Toca nessas vidas, Senhor, e renova o desejo de estar em comunhão contigo. Remove a cegueira espiritual, quebra as correntes que prendem, traz de volta o primeiro amor. Como está escrito em Jeremias capítulo 30, versículo 17, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor. Pai, nós cremos que tu és o Deus que opera sinais e maravilhas. O mesmo Jesus que curou cegos, paralíticos e leprosos é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso, com fé, pedimos que a tua mão poderosa toque agora cada pessoa que busca socorro em ti. Que testemunhos de cura brotem deste momento de oração, para que muitos reconheçam que só o Senhor é Deus. E mais do que pedir, nós já te agradecemos, porque sabemos que pela fé já podemos nos considerar curados. Declaramos saúde sobre o corpo, paz sobre a mente e alegria sobre a alma. Senhor Deus de poder e glória, neste momento nos colocamos diante de ti clamando por libertação. Pai, sabemos que muitas vezes o peso das lutas espirituais tenta nos aprisionar, que correntes invisíveis tentam nos prender, que o inimigo das nossas almas tenta nos oprimir com medo, pecado, ansiedade e desespero. Mas também sabemos que teu Filho Jesus Cristo veio ao mundo para nos libertar e nos dar vida em abundância. A tua palavra nos ensina em João capítulo 8 e versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, declaramos essa verdade agora. Pedimos que toda prisão espiritual seja quebrada, que toda corrente de opressão seja despedaçada, que toda fortaleza mental levantada pelo inimigo caia por terra em nome de Jesus Cristo. Liberta, Senhor, aqueles que estão presos por vícios, seja o vício das drogas, do álcool, da pornografia, do jogo ou de qualquer outro tipo de prisão que tira a liberdade e destrói a vida. Mostra, Senhor, que o teu poder é maior do que qualquer amarra e que aquele que confia em ti pode experimentar uma vida nova, restaurada e transformada. Liberta também aqueles que estão escravizados pelo medo e pela ansiedade. Quantas pessoas acordam e já sentem o coração apertado, já se sentem derrotadas antes mesmo de começar o dia. Mas hoje nós declaramos sobre essas vidas a palavra que está escrita em 2 Timóteo capítulo 1 e versículo 7. Porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Que esse espírito de medo seja expulso agora, e que a coragem e a confiança no Senhor preencham cada coração. Pai, pedimos libertação também das feridas do passado. Muitas pessoas carregam mágoas, ressentimentos e traumas que se tornaram como correntes pesadas em suas almas. Mas nós cremos que teu amor é capaz de quebrar essas cadeias, de trazer perdão e cura. Ensina-nos a liberar o perdão, assim como fomos perdoados por ti. E, Senhor, liberta-nos também de nós mesmos, das nossas escolhas erradas, dos pecados que insistem em nos afastar da tua presença. Como está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que a graça de Cristo nos envolva e nos faça andar em novidade de vida, livres do jugo do pecado e fortalecidos pelo teu Espírito. Senhor, nós cremos que em ti somos mais do que vencedores. Cremos que as cadeias já estão sendo quebradas, que as portas de prisão já estão sendo abertas, e que uma nova vida já começa a florescer. Recebemos pela fé a tua libertação, declarando que o inimigo não tem mais autoridade sobre nós, porque pertencemos a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Senhor Altíssimo, Deus forte, neste momento clamamos por tua proteção sobre nossas vidas. Tu és o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pai, em um mundo tão cheio de perigos, incertezas e ameaças, reconhecemos que sem a tua mão poderosa nos guardando, somos totalmente vulneráveis. Mas quando estamos debaixo da tua sombra, nenhuma arma forjada contra nós próspera, porque tu és o nosso escudo. A tua palavra nos declara no Salmo capítulo 91, versículos 1 e 2, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Senhor, é nessa promessa que nos apoiamos agora. Pedimos que a tua proteção cubra cada detalhe da nossa vida. Protege, Senhor, a nossa entrada e a nossa saída, o nosso levantar e o nosso deitar. Livra-nos de acidentes, de enfermidades, de tragédias, de qualquer plano maligno.
Como está escrito em Deuteronômio capítulo 28 e versículo 6, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. Que esta bênção esteja sobre todos que estão orando agora. Pai, pedimos que os teus anjos nos cerqueiem em todo momento. Que eles estejam ao nosso redor no caminho para o trabalho, nos estudos, nas ruas até dentro de casa. Como está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Que possamos sentir essa presença protetora, nos guardando e trazendo paz ao coração. Senhor, protege também a nossa mente. Quantos dardos inflamados do inimigo são lançados contra nós em forma de pensamentos de medo, de dúvida e de incredulidade. Mas hoje pedimos que o capacete da salvação, a couraça da fé e a espada do Espírito sejam sobre nós, como a armadura completa que o Senhor nos oferece. Que todo pensamento contrário à tua vontade seja dissipado e que a nossa mente esteja firme na tua verdade. Protege, Senhor, as nossas famílias. Guarda os nossos filhos, cônjuges, pais e irmãos de todo mal. Que nenhum espírito de destruição, divisão ou violência encontre espaço dentro do nosso lar. Que a nossa casa seja marcada pela presença do Senhor, como foi a casa de Obed-Edom, onde a tua arca trouxe bênçãos abundantes. Pai, sabemos que os dias são maus e que muitas vezes somos cercados por perigos invisíveis. Mas a tua palavra em Isaías capítulo 41, versículo 10 nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Senhor, essa é a segurança que carregamos em nosso coração, a certeza de que não estamos sozinhos. Assim, Senhor, entregamos a ti a nossa vida e declaramos que estamos escondidos em ti. Nenhuma arma do inimigo poderá nos destruir, porque o Senhor é o nosso escudo e a nossa muralha inabalável. E você que está orando comigo agora, se crê que Deus é o seu protetor fiel, escreva nos comentários: o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Senhor nosso Deus e Pai, chegamos diante de ti neste momento não apenas para pedir, mas para agradecer. Quantas vezes corremos para a tua presença com listas de necessidades, clamores e pedidos urgentes, mas hoje queremos parar e reconhecer as inúmeras bênçãos que já recebemos das tuas mãos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado por cada batida do coração, por cada respiração, por cada passo que conseguimos dar. Sabemos que muitos hoje não tiveram a oportunidade de acordar, mas nós despertamos porque a tua mão nos sustentou. Como está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Sim, Pai, é em ti que temos a nossa existência, e por isso nosso coração transborda de gratidão. Obrigado pela família que nos deste, Senhor. Mesmo quando enfrentamos dificuldades, sabemos que o Senhor nos colocou juntos para sermos apoio uns dos outros. Obrigado pelos nossos filhos, pais, cônjuges, irmãos e amigos que caminham ao nosso lado. Cada relação é um presente teu e queremos reconhecer isso diante de ti. Obrigado também, Senhor, pelo alimento em nossa mesa. Quantos, neste momento, não têm o que comer, mas o Senhor tem nos sustentado. Ajuda-nos a não sermos ingratos, mas a reconhecer que cada prato de comida é prova do teu cuidado. Como está escrito no Salmo capítulo 136, versículo 25, o que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade dura para sempre. Obrigado pelo teto que nos abriga, pela cama onde descansamos, pela roupa que vestimos e até pelas coisas simples do dia a dia que muitas vezes não valorizamos. Cada detalhe é fruto da tua bondade, Senhor. Obrigado também pelas vitórias que o Senhor já nos concedeu. Quantas vezes achamos que não iríamos suportar, mas o Senhor nos ergueu com tua mão poderosa. Quantas portas se abriram diante de nós que só podem ser explicadas como milagres vindos do céu. E até mesmo pelas lutas nós te agradecemos, Pai, porque sabemos que através delas o Senhor nos fortalece e nos ensina. A tua palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28 nos assegura: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Hoje agradecemos porque até nas adversidades o Senhor está trabalhando a nosso favor. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. Nada no mundo pode se comparar a esse presente inestimável.
Obrigado pela salvação, pela graça e pela vida eterna que já temos assegurada em Ti. Por tudo isso, Senhor, levantamos a nossa voz em gratidão. Que nunca nos falte um coração agradecido, que não deixemos passar despercebidas as pequenas e grandes bênçãos que o Senhor derrama sobre nós diariamente. Hoje não pedimos nada neste capítulo, apenas dizemos: muito obrigado, Senhor, por tudo que já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda fará em nossas vidas. Senhor amado, diante de Ti clamamos agora por renovação espiritual. Sabemos que a vida cristã é uma caminhada, e nessa jornada enfrentamos momentos de fraqueza, desânimo e cansaço. Quantas vezes, Senhor, nos sentimos esgotados, sem forças para continuar, como se a chama da fé estivesse se apagando. Mas hoje, diante do Teu altar, pedimos que Teu Espírito Santo venha soprar sobre nós e reacender o fogo da Tua presença em nosso coração. Pai, muitos que estão orando agora já experimentaram tempos de fervor, de intimidade profunda contigo, mas por causa das lutas e das distrações da vida acabaram se distanciando. Mas a Tua palavra nos lembra em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Senhor, nós esperamos em Ti neste momento e cremos que o Senhor é capaz de renovar as nossas forças espirituais. Vem, Espírito Santo, e renova nossa mente. Remove pensamentos de derrota, de incredulidade e de desânimo. Coloca em nós a mente de Cristo, para que possamos enxergar a vida com esperança e confiança no Teu poder. Renova também, Senhor, o nosso coração. Muitas vezes ele se enche de preocupações, mágoas e sentimentos que não vêm de Ti. Mas hoje pedimos que Teu amor seja derramado em nosso interior, curando feridas e restaurando a alegria da salvação. Como está escrito no Salmo capítulo 51, versículo 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Pai, renova também o nosso compromisso com a Tua palavra. Ajuda-nos a voltar ao primeiro amor, a buscar a Tua presença com fome e sede, a ter prazer em orar, em meditar nas Escrituras e viver de acordo com a Tua vontade. Não queremos viver de aparência, mas de um relacionamento verdadeiro e profundo contigo. Renova, Senhor, o nosso ânimo para servir, que possamos ser luz em meio às trevas, testemunhas vivas da Tua graça e instrumentos do Teu reino. Que o cansaço espiritual dê lugar a uma força nova, a uma paixão ardente pela Tua obra e pela Tua presença. Sabemos, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer. Por isso nos rendemos, pedindo que a cada manhã o Senhor nos renove, que a cada noite o Senhor nos fortaleça e que em todo o tempo possamos estar cheios do Teu Espírito. E assim, Senhor, declaramos pela fé que estamos sendo renovados agora. O cansaço está dando lugar à força, a tristeza está sendo trocada pela alegria, a fraqueza está sendo revestida pelo Teu poder. Senhor nosso Deus, neste momento queremos clamar pela esperança que só pode ser encontrada em Ti. Sabemos que a vida é cheia de desafios, perdas e dias difíceis, mas também sabemos que a Tua presença é a fonte que renova nossa confiança e nos faz acreditar que dias melhores virão. Pai, quantos estão ouvindo esta oração agora e se sentem sem esperança? Quantos olham para o futuro e enxergam apenas incertezas? Mas nós cremos que o Senhor é especialista em transformar cenários de derrota em testemunhos de vitória. A Tua palavra nos garante em Jeremias capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Senhor, essa promessa é o combustível da nossa esperança. Tu és o Deus que transforma lágrimas em sorriso, dor em força e luto em alegria. Mesmo quando tudo ao redor parece desabar, sabemos que podemos levantar os olhos para os montes, porque o nosso socorro vem de Ti, como está escrito no Salmo capítulo 121, versículos 1 e 2. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Pai, não queremos viver dominados pelo desespero ou pela incredulidade. Queremos ser como Abraão, que esperou contra a esperança e creu que o Senhor cumpriria suas promessas. Dá-nos, Senhor, a mesma fé que não se abala diante das circunstâncias, mas que se firma no Deus Todo-Poderoso. Senhor, traz esperança para os que estão enfrentando enfermidades. Que eles creiam que a última palavra não vem do médico, mas de Ti.
Traz esperança para os que estão desempregados, para que confiem que portas se abrirão. Traz esperança para os que sofrem com problemas familiares, mostrando que a reconciliação é possível quando o Senhor age. Pai, mesmo quando não enxergamos a saída, queremos declarar que a nossa esperança está em Ti. Como está escrito em Romanos capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos enche de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Que essa esperança transborde em nós, expulsando a tristeza e gerando ânimo para continuar. Renova a esperança daquele que pensava em desistir. Senhor, levanta o caído, fortalece o cansado e mostra que ainda há um futuro abençoado preparado por Ti. Ensina-nos a esperar com paciência, confiando que o tempo do Senhor é perfeito e que nenhuma promessa falha. Assim, Pai, terminamos este capítulo declarando que a esperança do Senhor é como uma âncora firme para a nossa alma. Não seremos abalados, porque sabemos em quem temos crido. Senhor amado, neste momento elevamos a nossa voz em oração para declarar que confiamos em Ti. Em um mundo instável, cheio de mudanças repentinas e decepções humanas, sabemos que o único fundamento seguro para a nossa vida és Tu, Senhor. Quantas vezes depositamos nossa confiança em pessoas, em recursos, em posições, e acabamos frustrados. Mas hoje reconhecemos que a verdadeira confiança deve estar somente em Ti, o Deus que nunca falha, que nunca muda e que permanece fiel em todo o tempo. Como está escrito no Salmo capítulo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele o fará. Pai, nós entregamos o nosso caminho nas Tuas mãos. Não queremos andar guiados apenas pela nossa própria sabedoria ou pela força do nosso braço. Queremos descansar na certeza de que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos e que os Teus caminhos são perfeitos. Senhor, ajuda-nos a confiar em Ti mesmo quando não entendemos as circunstâncias. Quando as portas se fecham, quando as respostas demoram, quando o silêncio parece reinar, ensina-nos a crer que o Senhor continua trabalhando em nosso favor. Como está escrito em Isaías capítulo 55 e versículos 8 e 9, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Pai, queremos ter a confiança de Davi, que mesmo diante de gigantes não se deixou intimidar, porque sabia que a vitória não viria da espada, mas do Senhor dos exércitos. Queremos ter a confiança de Daniel, que mesmo na cova dos leões permaneceu firme, porque sabia que o Senhor estava com ele. Queremos ter a confiança de Paulo e Silas, que mesmo presos em cadeias cantaram hinos de louvor, certos de que o Senhor tinha poder para libertá-los. Senhor, tira de nós todo o espírito de incredulidade e medo. Muitas vezes olhamos mais para o problema do que para o Deus que tem o poder de resolver. Mas hoje escolhemos levantar os nossos olhos para Te declarar que o Senhor é maior do que qualquer desafio. Que a nossa confiança em Ti nos leve a viver em paz, mesmo em meio às tempestades. Que possamos deitar e dormir tranquilos, porque sabemos que o Senhor nos sustenta. Que possamos seguir o nosso dia com o coração leve, porque sabemos que a nossa vida não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Assim, Senhor, declaramos, a nossa confiança não está em homens, não está em riquezas, não está em governos, mas está somente em Ti, o nosso Senhor e Salvador. Senhor Deus Todo-Poderoso, chegamos ao final desta oração com o coração transbordando de gratidão. Agradecemos por este dia que começou como um presente e que agora se aproxima do seu término, e mesmo assim sentimos a Tua presença constante ao nosso lado. Obrigado, Pai, por cada momento em que nos sustentaste, por cada detalhe que nos protegeste, por cada vitória concedida mesmo quando nem percebemos. Pai, agradecemos pelas bênçãos que recebemos em cada capítulo desta oração, pela vida renovada, pela prosperidade, pela cura, pela libertação, pela proteção, pela esperança e pela confiança fortalecida em Ti. Obrigado porque sabemos que nada disso é fruto do acaso, mas do Teu amor infinito e da Tua fidelidade eterna. Senhor, mesmo em meio às lutas, reconhecemos que Teu cuidado nunca nos abandonou. A Tua palavra nos lembra em Salmos capítulo 23, versículos 1 e 2. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Hoje, Senhor,
Nos deitamos em paz, confiantes que fomos guiados por ti em cada passo do dia. Obrigado, Pai, pela proteção que nos cercou, pelos obstáculos que se transformaram em oportunidades, pelas portas que se abriram e pelos caminhos que o Senhor dirigiu. Obrigado pelas provações que fortaleceram a nossa fé e pelas vitórias que nos deram testemunho. Obrigado, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos trouxe salvação e vida eterna, pelo teu Espírito Santo que nos guia e consola, e pelo teu amor que é incomparável e eterno. Pai, que cada pessoa que participou desta oração sinta no coração a tua presença, que cada família seja abençoada, cada lar protegido e cada sonho dirigido pela tua mão. Que cada pessoa que ouviu esta oração hoje saia transformada, cheia de fé, esperança e alegria. E você que orou comigo até aqui, se crê que o Senhor é fiel e que tudo o que pedimos nesta oração será cumprido, deixe nos comentários. Eu creio na fidelidade de Deus e recebo todas as bênçãos em nome de Jesus. Que esta oração fique registrada em nossos corações, que possamos sempre lembrar que, em todas as circunstâncias, o Senhor é o nosso Deus, o nosso guia, a nossa força e a nossa alegria. Encerramos este momento com gratidão, confiança e fé, certo de que o Senhor continua a trabalhar em nossas vidas e que a nossa história será sempre marcada pelo teu amor, pelas tuas promessas, pela tua infinita bondade.